Olá, amados. Graça e paz do Senhor. Me alegro de poder cumprimentá-los com esta palavra graça, porque hoje vamos falar da graça. Esta é a nossa 10ª lição do curso Consolidação da Fé. Se alguém falhar em entender a graça e os benefícios que ela traz, terá uma fé comprometida e inoperante. É um dos assuntos mais sublimes que existem no universo, a graça de Deus. Amém? Em primeiro lugar, como um primeiro tópico, vamos entender o significado desta palavra, graça. Basicamente, existem 4 sentidos mais importantes para esta palavra. Em primeiro lugar, graça significa isenção, né? Significa isenção de culpa. Graça é perdão, né? Em segundo lugar, graça costuma ser usado para descrever um estado de alma, né? Uma pessoa que está cheia de graça, né? Ela está bem, né? Sua alma está em harmonia. Mas, em terceiro lugar, fala que é um favor imerecido, um benefício que recebemos de Deus sem merecer, sem poder fazer nada para merecer. E em quarto lugar, graça significa a capacitação que vem de Deus sobre a vida dos homens. E esta capacitação ela é muito abrangente, como vamos ver no estudo. Mas principalmente a graça nos capacita para fazer a obra de Deus, tá? Então este foi o primeiro tópico da palavra de hoje. Graça significa isenção de culpa, estado de alma, favor imerecido e capacitação sobrenatural. No segundo tópico, não é? Até antes de falar do segundo tópico, ainda nesse primeiro, eu gostaria de dizer que 2 Timóteo 1, de 9 a 10, já era previsto a vinda da graça, do tempo da graça. Vocês sabem que o tempo da graça começou propriamente na vinda de Jesus. Em 2 Timóteo 1, de 9 a 10, fala que a graça de Deus estava prevista desde antes da fundação do mundo. Então você e eu somos muito privilegiados por ter nascido no tempo da graça. E devemos dar muito valor porque nós nascemos no melhor tempo da história, né? E vivemos no tempo da graça. O tempo da graça é o tempo da igreja. Desde que Jesus veio e fundou a igreja, até a igreja subir para os céus com Cristo, esse período é chamado de o tempo da graça, tá? No segundo tópico, quais são os benefícios da graça? Nós vamos ver que são vários, né? E vamos começar por dizer então que o primeiro benefício da graça é a salvação. Em Efésios capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: pela graça, ou melhor, 2:8, tá? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Então, significa, até o versículo seguinte, o texto seguinte fala, não é de obras, para que ninguém se glorie. Você já imaginou se a salvação fosse por méritos, por coisas que as pessoas pudessem fazer?
Só quem tinha mais condições poderia ser salvo, né? Então a graça é um presente de Deus, né? E ninguém pode fazer nada para ganhar a salvação a não ser reconhecer que é um pecador, pedir perdão, né? Arrepender, pedir perdão e confiar na obra que Jesus fez na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Somente isso pode nos salvar e nos levar a ter a vida eterna com Deus, tá? Efésios, portanto, capítulo 2, versículo 8. Agora, é muito interessante, quando eu falo disso, eu lembro de Lutero, na reforma, né, da igreja, porque ele escreveu 4 colunas para a reforma. Primeiro, então, era só a graça, sola gratia em latim, né? Sola gratia, ou seja, só a graça de Deus. Não há nada, nenhum mérito que o homem possa fazer. Os outros 3 pilares da igreja estabelecidos por Lutero e com base na Bíblia é só Cristo é o mediador entre Deus e os homens, né? Isso está em Atos 4:12 e 1 Timóteo 2:5, tá? Que fala que há um só mediador entre Deus e os homens. E Atos 4:12, que não há nenhum outro nome dado na terra através do qual o homem pode ser salvo, a não ser pelo nome de Cristo, tá? Também Lutero estabeleceu um terceiro pilar que era sola fide, ou só a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, confiando nos méritos de Cristo, no que ele fez no nosso lugar, nos substituindo e recebendo pela fé os benefícios disso nas nossas vidas, ok? Em quarto lugar, sola as Escrituras. Lutero estabeleceu, com base na própria palavra de Deus, que só a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, né? Nós temos ela como única regra de fé e prática, ela é a constituição dos céus, né? A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, é que vai afirmar isto, tá bom? Então veja bem, o primeiro benefício da graça é a salvação. Está em Efésios 2:8. E aí vem os pilares da graça, né? Só Jesus, só as Escrituras, só a fé, só a graça. Tá bom? E é importante notar que a Bíblia fala, né? Que Cristo é a porta da graça, ele é a entrada para a graça. Foi ele que trouxe a graça. Em Efésios 1:7, fala que no qual, ou seja, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue e a remissão, né? O lavar, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então a graça de Deus é muito rica, a graça que se manifestou através de Cristo, tá bom? Ele é quem trouxe o tempo da graça. E o segundo ponto do segundo tópico, né? O primeiro tópico nós falamos do significado de graça, no segundo tópico estamos falando dos benefícios da graça. O primeiro benefício foi a salvação, o segundo benefício é a graça nos leva para uma vida de vitória. E eu quero definir 3 áreas muito importantes que nós vivemos em vitória agora por causa da graça. Primeiro, é que você deve anotar aí, Romanos 5,17, vai falar dos recursos, né, da condição que Deus nos dá para uma vida de vitória através da graça. Diz o seguinte, Romanos 5,17. Ora, se por meio de um só reinou a morte pelo pecado, né?
foi Adão quando ele errou, muito mais agora. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, que é Jesus. Tá vendo a expressão? Você que recebeu a abundância da graça, e a graça é abundante, né? Você reinará em vida por meio de Jesus, né? Reinará em vida por meio de um só, que é Jesus, tá? Então, veja bem, em que áreas da vida nós podemos reinar em vida ou ter vitória? Nós ficamos livres do poder do mal. Isto é um grande benefício da graça, não é? Que nos dá vitória, uma vida de vitória. Colossenses 1,13 fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós vivíamos debaixo da escravidão das trevas, nós vivíamos debaixo do poder do mal. Conforme Efésios 2, fala assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e vivíamos conforme o curso deste mundo, guiados pelos principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas ele vos deu vida, estando vós mortos nesses delitos e pecados. Efésios 2, a partir do 1º versículo. Então, ele nos libertou do poder do mal, não é? Segundo, fala que ele nos libertou e nos deu condições de ter vitória sobre o pecado. Romanos 6,14 fala: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aleluia! Então, quem está debaixo da graça pode vencer o poder do pecado. Não há mais desculpas, porque Jesus venceu todo o pecado. E ele, que é a porta da graça, nos dá força para vencer todo o pecado agora. Porque a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? Então a graça nos capacita para vencer o pecado. Em terceiro lugar, desse segundo ponto, fala de viver livre da condenação. Romanos 8,1. A condenação não mais fustiga a nossa consciência, né? Porque Romanos 8,1 fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele trouxe a graça. A graça nos isenta da culpa, tá bom? A indulgência da graça, né? Deus perdoa todo pecado arrependido e todo pecado confessado. Aleluia! Então, o segundo benefício da graça é viver em vitória ou reinar em vida, principalmente sobre essas três áreas, né? Estarmos vencendo o poder do mal, vencendo o poder do pecado e vencendo a condenação na nossa consciência. Então, se você já arrependeu, já confessou seus pecados, não aceite mais acusação do inimigo contra a sua vida. Terceiro benefício da graça, ainda do segundo tópico aí. A graça nos capacita para fazer a obra de Deus e para servir a Deus, né? Em 1 Coríntios 15, de 9 a 10, eu gostaria de ler esse texto que diz assim: o apóstolo Paulo escreveu: eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu era perseguidor da igreja de Cristo. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que me foi dada não se tornou vã na minha vida. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não fui eu, mas foi a graça de Deus sobre a minha vida. Por que é que o apóstolo Paulo foi tão proeminente?
foi tão usado por Deus para escrever tantos livros, para abrir tantas igrejas, para pregar o evangelho em todo o mundo antigo? Porque ele estava cheio da graça de Deus. Se tem uma coisa que eu peço praticamente todos os dias, é que a graça de Deus se renove na minha vida. Porque a graça me capacita a ter alguma utilidade nas mãos de Deus. Não eu, mas a graça de Deus em mim, conforme diz este texto, né? Então, aqui diz que a graça capacitou o apóstolo Paulo, né? Para ser o apóstolo que mais trabalhou, mesmo que ele era um perseguidor da igreja. Também diz em 2 Coríntios 3, versículo 5 e 6. Vou ler para os irmãos. 2 Coríntios 3, versos 5 e 6. Não que por nós mesmos, e aqui é o apóstolo Paulo também que está escrevendo, viu? Ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha, a nossa suficiência vem de Deus, tá? O verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele está dizendo, a nossa suficiência vem de Deus. Se alguém quer servir a Cristo, precisa imitar o apóstolo Paulo. Despojar-se de confiar no seu conhecimento, que ele era um vulto da sociedade, um exímio, né, expert, grande conhecedor, filósofo e tudo mais. No entanto, ele diz que aquilo tudo virou esterco, por causa do sublime conhecimento da palavra de Deus. E aí ele foi usado por Deus, porque ele não pregava a sabedoria humana, mas pregava a mensagem da cruz, né? E a mensagem da cruz é poderosa, porque ela é cheia de vida e não de letra. A letra mata, o conhecimento humano mata, mas o Espírito vivifica. Então, qualquer um que confiar na graça de Deus pode ser usado por Deus para fazer a obra de Deus. Assim é que eu me considero também, né? Porque eu era uma pessoa arredia, tímida, extremamente frágil de alma, extremamente melindrosa, amargurado, vingativo, tudo isso. E Deus hoje me usa de alguma forma pela sua graça, tá bom? Então fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá vendo a capacitação que Deus dá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu até vou ler Romanos 5,18, né? Verso 21. Eu gosto muito desse versículo quando eu estou falando de graça. Romanos 5, a partir do 18. Fala assim: pois assim como por uma só ofensa, que foi o pecado de Adão, né? Veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi o ato de justiça praticado por Jesus morrendo na cruz, né? Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Que vida é esta? A vida eterna. Então, por meio do ato de Jesus, ele anulou o ato de Adão. E agora ele trouxe a graça
que nos traz a vida eterna. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, porque ele era o nosso representante de raça, né? Como eu já ensinei, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, porque Jesus, este segundo Adão, venceu, então, a vitória de todos os que ele representava, né? Aleluia. O verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta palavra avultar significa dar ênfase, arregalar, mostrar, intensificar. Então fala que a lei veio e ela só fez mostrar o quanto nós éramos pecadores e culpados e errados e imperfeitos, mas diz que a graça, né, onde abundou o pecado, mostrado pela lei, superabundou a graça. Então a graça é muito maior do que o pecado, tá bom? A graça é muito maior do que a lei que revelou o pecado. Porque a lei só mostrava o quanto o homem era frágil e não conseguia resolver o problema. A graça abundou, porque reconhece que todos os homens são pecadores, mas se confiar na obra de Cristo podem ser salvos. Amém? Isso é tremendo. E a Bíblia diz que a graça de Deus nos basta, né? Também foi o que Deus falou para Paulo, apóstolo, em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. O texto que eu li anteriormente é Romanos 5, 18 a 21, tá? E a graça nos basta, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Porque Paulo, ele tinha uma deficiência, ninguém sabe exatamente o que é, mas ele fala que era um espinho na carne, né? Uma coisa que o limitava. E ele pediu 3 vezes para Deus que o libertasse desse limitador na vida dele. E Deus respondeu nas 3 vezes que Paulo pediu para ser liberto disso. Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois o Paulo revela porque ele entendeu por que Deus não libertou ele daquele limitador. Alguns acham que era um problema na vista, outros acham que Paulo tinha alguma deficiência física, mas Deus respondia para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois o apóstolo Paulo reconheceu, né, que Deus colocou aquilo para não deixar que ele, o Paulo, se ensoberbecesse, não ficasse orgulhoso, vaidoso, porque ele era tão usado por Deus, né? E ele, por causa daquele defeito, ele era tão dependente de Deus. E ele diz que se não tivesse aquele problema, provavelmente ele ia se envaidecer e pensar que era alguma coisa, não é? Então é muito importante entender essas limitações que às vezes vêm na vida e que Deus nos diz: a minha graça te basta, né? Porque Deus sabe que às vezes se eu ficar livre de uma situação, eu posso abandoná-lo, né? Meu coração pode se envaidecer, então Deus me dá aquilo que eu preciso para ser suficiente, para ser um instrumento nas mãos dele. Aleluia! Em quarto lugar, sobre os benefícios da graça, né? Eu gostaria de dizer que a graça nos orienta. O Moisés lá no deserto, irmãos, quando o povo de Israel cometeu um grande pecado contra Deus, não é? Murmurando contra Deus e não confiando em Deus, Deus trouxe uma grande mortandade sobre o povo e Moisés implorou para Deus guardar, para Deus perdoar. Deus perdoou, né, o povo de Israel por causa da intercessão de Moisés e Arão. Lá em Êxodo 33, versículo 13, tá? Moisés ouviu de Deus falando assim: eu não irei mais contigo, né?
agora vou mandar só um anjo para seguir vocês. Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não vai conosco, não nos deixe sair deste lugar. E aí Deus então concordou de ir. Aí Moisés falou agora, versículo 13, né? Êxodo 33, 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, me faça saber o teu caminho. E Deus respondeu para ele, no verso 14 de Êxodo 33, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E quais são as figuras da graça no Velho Testamento? Sabe que tudo que está no Velho Testamento é um símbolo das coisas que viriam no tempo da graça. E duas coisas muito importantes que representavam o tempo da graça é a coluna de fogo que estava sobre o arraial à noite e a nuvem que guiava eles durante o dia e que repousava sobre o arraial de Israel durante o dia. E isto tem uma figura simbólica que se cumpriu no tempo da graça e que está presente em nossas vidas hoje, né? Então, quando Moisés pediu que, se ele achou graça, era para Deus lhe mostrar o caminho, e Deus lhe mostrou através da nuvem e através da coluna de fogo. Assim, quem vive no tempo da graça é levado por Deus, né? Pelos caminhos de Deus, né? O tempo da graça também tem caminhos que nós não conhecemos, né? O tempo da graça é como se fosse no deserto. Este mundo que vivemos hoje é como um deserto. Não há caminhos traçados, mas somente Deus pode nos fazer viver pela graça e encontrar a direção certa para agradá-lo, não é? Então, nós sabemos que cada passo que Israel dava no deserto era rumo ao desconhecido. Assim é quem vive pela fé em Cristo Jesus, né? Confia em Deus e o Espírito Santo te conduz na vida, né? Nós estamos falando da sua vida espiritual, né? Então, nós confiamos na direção de Deus e nos entregamos à direção de Deus, né, para as nossas vidas. Cada passo que damos hoje também na vida espiritual, nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o futuro, mas o Espírito de Deus nos guia, não é? Deus sabia onde encontrar água no deserto. Deus sabia onde encontrar pão no deserto, só Deus. E hoje também, só Deus tem meios de nos sustentar pela graça, de nos alimentar, de suprir nossas necessidades de alma e de prover a água que sacia a nossa sede e o pão que alimenta a nossa fome. Porque nós temos fome e sede de Deus e no tempo da graça essas coisas são abundantes para nós. Amém? Então estes são os benefícios da graça. Em terceiro lugar, né, como terceiro tópico, como devemos tratar a graça de Deus? Primeiro, é não recebendo a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6, 1 e 2. A palavra de Deus diz que nós não devemos receber em vão a graça de Deus, né? 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, né? Porque eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o tempo da oportunidade. Eis agora o dia da salvação. Então, hoje é o tempo da oportunidade, é o tempo da graça. Não receba em vão o tempo da graça, faz ele prevalecer na sua vida. Aproveita o tempo da graça e mergulhe na graça de Deus. Viva na graça de Deus. Amém?
Em segundo lugar, como devemos tratar a graça de Deus? Nós devemos viver achegados no trono da graça. Hebreus 4,16 fala que nós devemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça. O que é o trono da graça? É o trono de Cristo e todos os benefícios desse tempo que ele tem para nós. A Bíblia fala que a despensa de Deus está cheia de bênçãos, né? Cristo é o grande despenseiro de Deus, ou seja, ele tem muitas coisas para nos entregar. Então nós podemos usufruir destas bênçãos, né? Confiando em Cristo, tá? Então temos que nos achegar confiadamente diante do trono da graça. Hebreus 4:16, tá bom? Em terceiro lugar, devemos nos fortalecer na graça. O que é que uma pessoa pode fazer para se fortalecer na graça? É cada dia buscar o conhecimento do tempo da graça, buscar usufruir dos benefícios da graça, fazer o que você está fazendo ao fazer este curso para crescer no conhecimento da verdade. Isto é um exemplo de se fortalecer na graça, tá? Em quarto lugar, como tratar a graça de Deus? Não descuidar, ou melhor, ter cuidado para não nos separarmos desta graça. Hebreus 12:14-17. A palavra de Deus nos adverte, irmãos, cuidado, para que ninguém se separe da graça de Deus, diz o texto, né? Eu até vou ler, apesar de que a hora está vencida, mas Hebreus capítulo 12, né? Eu até estudei isso com os irmãos na célula, quarta-feira passada. Hebreus 12:14 e em diante. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja em vós alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então o apóstolo destaca 3 coisas aqui, ou melhor, 4 coisas que podem nos apartar da graça, né? A falta de paz com todos. Se você vive uma vida de inimizades, né? Coração duro, né? Pessoa que tem raiva dos outros, né? Segundo, a raiz de amargura, né? Raiz de amargura. Fala que cuidado para não brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura. Sabia que tem gente cheia de amargura com Deus? Cheia de amargura consigo mesmo? Cheia de amargura com os pais? Cheia de amargura com a família? Cheia de amargura com o cônjuge? Cheios de amargura com o governo? Cheios de amargura com a sociedade? Cheios de amargura. Cuidado, isso pode te apartar da graça de Deus, né? Em terceiro lugar, ele fala da falta de santificação, né? Cuidado para que ninguém se aparte, né? Mas devemos viver uma vida de santificação, separação do mundo, cada vez separando mais do pecado, tá? Em vez de ir para o lado do pecado, temos que ir nos distanciando do pecado. Por último, ele fala sobre a vida profana. O que é vida profana? É pessoa que não tem zelo e respeito pelas coisas sagradas.
conforme Esaú, que vendeu o seu direito de filho mais velho em troca de um prato de comida, e aquilo significava muito na vida espiritual. Ele não se importou, ele abriu mão daquilo, nós não temos tempo de falar, né? Mas cuidado, ele foi separado da graça de Deus por causa da sua forma indisplicente, né? Profana, negligente, que ele tratou o sagrado, tá bom? Para encerrar, então, eu quero deixar um versículo para vocês. No Salmo 63, versículo 3, o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Que o Senhor te abençoe, usufrua da graça de Deus, tá? Compartilhe o vídeo se você foi edificado. Assine o canal Israel Gouveia no YouTube. Fica na bênção.